Bom dia, Adelô. Bom dia, ouvintes. Vamos falar de dinheiro? Porque se entender de produtos e serviços financeiros para fazer escolhas mais bem informadas já era uma necessidade antes da crise, agora então nem se fala, né? Mesmo quem já se considerava entendido de educação financeira, quem já se considerava investidor, está precisando rever conceitos porque o cenário mudou. E aí entram os cursos online, dicas de educadores financeiros, informação que as cooperativas, principalmente as financeiras, vêm trazendo muito bem por meio das suas plataformas digitais. Por isso que no Tencope de hoje eu converso com um especialista em educação financeira da Fundação Sicredi, o Everton Lopes. Everton, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Giovana. Bom dia, ouvintes da rádio. Vamos lá, Everton. Vamos começar falando e trazendo dicas para os casos mais graves. Aquele que é autônomo, que ficou sem renda, que não tem reserva de emergência. Quando o sinal fica vermelho assim, Everton, o que fazer primeiro? Bom, aí neste momento, ele tem, e realmente quando o sinal está vermelho, tem que parar e rever os seus custos, os seus gastos. Coloca de um lado suas receitas, por menor que elas sejam, de outro lado suas despesas. Se as despesas forem maiores que as receitas, comece a cortar. Lembre-se que você está num orçamento de guerra, é um momento difícil, e qualquer supérfluo neste momento deve ser totalmente eliminado, cortado ou totalmente eliminado. Supérfluo, tipo. Aí entra um detalhe, né? O que pode ser supérfluo para mim pode não ser para você ou para o ouvinte. Então, ele se certifique daquilo que necessariamente não é preciso neste momento, né? De repente, vamos supor, diminuir a TV a cabo, o plano da TV a cabo, diminuir o plano do seu celular, se já for o momento para isso, é importante. Despesas alimentares, por exemplo, às vezes a gente compra bobagenzinhas que a gente gosta, mas talvez seja necessário nesse momento o básico, o essencial. Perfeito. E naquelas situações, Everton, que felizmente o orçamento da casa não sofreu um grande impacto, que a vida segue dentro do possível uma determinada ordem, tem algo que ainda assim essa crise pode ensinar para todo mundo? Eu deixo um alerta aí, mesmo estando organizado, será que esse núcleo familiar, essas pessoas têm uma reserva financeira para imprevistos? Porque agora ele é importante. Então, se não tem ainda uma reserva financeira, ainda é possível cortar gastos, porque mesmo as pessoas que estão organizadas, nós estamos digamos, num novo normal, né? Como vivíamos antes da pandemia, não é a mesma forma que estamos vivendo agora. Então, todos, quem está com problema financeiro e quem não está com problema financeiro, precisa rever o seu orçamento. Perfeito. E nessa revisão de orçamento, tem algum tipo de hábito, algo que está ali no orçamento, meio perdido, que pode ser o vilão das finanças pessoais das pessoas de modo geral nessa quarentena, Everton? Sim. Nós sabemos todos que hábitos são repetições diárias, né? Então, as pequenas despesas, elas são, sim, os maiores vilões de orçamento. Então, é importante que a pessoa verifique dentro daquela listagem que eu disse, de um lado receita, de outro lado despesa, aquilo que habitualmente estava sendo feita de forma, talvez assim, inconsciente. Estou gastando, cortar. Corta esse momento, essa despesa, para que possa se reorganizar e sobrar dinheiro para formar reserva financeira importantíssima. Antes da pandemia, agora muito mais. Uma dica para o empresário que está ouvindo, Everton. Eu vi muitos negócios nessa quarentena se reinventando. Gente que não vendia máscara vendendo, o barzinho fazendo comida para entregar no delivery. Reinventar-se é a palavra central para o empreendedor quando a gente fala das finanças dele? Quando o cinto aperta, as pessoas já têm que se reinventar. E eles estão fazendo. A gente está vendo aí que, graças a Deus, o brasileiro ele é criativo, ele se reinventa, mas o olhar do PJ, neste momento, não deve ser somente para a receita. Claro, normalmente se pensa, eu quero vender, eu preciso vender, mas tem que olhar também para a despesa. Revise seus custos, negocie com seus fornecedores para que você possa equilibrar, tendo receita maior que despesa, para seguir adiante, porque isso vai passar e o negócio precisa ficar de pé. Everton, a gente sempre termina o Tencope pedindo para o entrevistado uma dica, um filme, uma série, um livro que esteja vendo, né, ou que já tenha visto e lido e que possa ser útil para ele nesse momento. E aí eu te peço algo, talvez, então, justamente nessa linha das finanças pessoais, da educação financeira, esse tempinho que sobra mais na quarentena, que a gente possa, de fato, consumir informações sobre esse assunto tão pertinente, né?
Eu vou dar mais de uma, eu vou dar duas, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o seguinte para vocês, ó. Use as duas regras fundamentais das finanças pessoais. A primeira é gaste menos do que você ganha, investindo com qualidade a diferença. E a regra número 2 é jamais esqueça a regra número 1. Com isso, sobra dinheiro, forma a reserva financeira e a pessoa pode, aí que está a indicação de livro, vivendo a sua realidade financeira. Ou seja, viva dentro da sua realidade financeira. Se você viver desta forma, vai gastar menos do que ganha, vai guardar dinheiro. Se surgir algum problema, algum imprevisto, você vai estar preparado, ou pelo menos vai amenizar os problemas. Vivendo a sua realidade financeira. É o nome Isso, do livro que o Everton isso, escreveu, inclusive, né? O Everton tem alguns isso. livros publicados já sobre esse tema, então fica a dica. E, além disso, agora a dica minha também, o Coopera, né? Que é uma plataforma, inclusive, que a Febraban liberou durante agora a quarentena, que é para a educação financeira de crianças, né? Um portal online Sim. com conteúdos. Então, na internet tem uma vasta, né, muito vasto, né, o conteúdo de educação financeira publicado ali, gratuito. Fica essa dica também para você pesquisar ali, consumir conteúdos nessa linha e ler também o livro do Everton Lopes, especialista em educação financeira, nosso convidado do Tem Copo de hoje, Everton. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço e sucesso a todos aí.